Olá, meu nome é Ângela Lianati, você está no meu canal Sol no Quintal, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu gostaria muito de conversar com vocês sobre as minhas impressões do livro O Voo da Guará Vermelha, da Maria Valéria Rezende, que foi publicado pela Alfaguara. E esse livro eu ganhei do queridíssimo amigo Darwin Oliveira. Ele é dono do canal Seleção Literária, eu vou deixar o link dele aqui embaixo, porque o Darwin é uma pessoa fantástica e eu tenho muito orgulho da nossa amizade, também de dizer que eu acompanho o canal dele aqui no YouTube desde o início, estou vendo crescer e de uma forma assim bastante justa, porque ele é um menino excelente assim para apresentar os livros dele, enfim, as ideias. Darwin é o querido. O ano passado eu tive a oportunidade de conhecê-lo, conheci a esposa dele também, e foi um grande presente para fechar o ano assim com uma chave de ouro. Chave de ouro mesmo, né? Conheci o Darwin e a esposa. Bom, então vamos conversar sobre esse livro que eu acabei ganhando de presente, veio na caixa junto com outras coisas tão maravilhosas. Darwin me deu de presente Maria Valéria Rezende. Eu já tinha ouvido falar, mas eu tô numa vibe assim de não comprar muitos livros. Por quê? Eu tenho muitos livros que eu ganhei de presente e tenho bastante leitura da parte do trabalho, leitura laboral, que não é minha leitura, minha literatura recreativa. Então eu tenho que dividir o tempo do meu trabalho junto com essas leituras. Não estou tendo muito tempo, então para que eu vou ficar comprando livro? Eu também tenho tanto livro bom que eu ganhei. Deixa eu dar uma lida nesses livros aí depois eu me aventuro. E daí, por esse motivo, eu nunca comprei Maria Valéria Rezende, apesar de já ouvir falar muito bem dela. Ganhei de presente, então vamos lá apresentar. Porque Maria Valéria Rezende foi uma grata surpresa. Eu sabia que eu ia gostar porque muitas pessoas que eu admiro muito gosto literário falaram muito bem dela. Então eu já sabia que haveria um encontro. Mas o que eu não sabia é que eu ia gostar tanto do livro dela, tanto. Então é assim, gente, se você está chegando agora aqui no meu quintal, seja muito bem-vindo. E se você já está aqui comigo há algum tempo, você deve saber que eu não apresento resenhas, não apresento crítica literária, porque não tenho esse cabedal, eu não tenho essa competência. E o que eu apresento aqui no meu quintal são as minhas percepções, são percepções muito pessoais da minha estética literária, daquilo que eu considero muito bacana ler e que eu gosto, e daí eu apresento para vocês e a gente pode trocar umas ideias. Então não é um canal especializado em literatura, então não venha aqui atrás de resenha do livro. Por esse motivo também você pode vir sem susto, porque eu não vou dar spoiler algum. O que eu vou comentar com vocês é o que todo mundo sabe, e depois eu vou acrescentar algumas coisas. Então você pode ficar aqui numa boa até o final, porque não vai ter prejuízo, né? Bom, então vamos falar desse livro aqui. A história, primeiro, de Rosálio, que é um pedreiro analfabeto, que tem uma vida muito dura, teve uma vida muito dura, uma infância muito sofrida, a vida dele toda foi muito difícil. E um belo dia ele encontra a Irene, que é uma prostituta, ela tem AIDS, a AIDS dela está no estágio avançado, então ela é uma pessoa que tem uma doença que está comprometendo e gravemente o organismo dela. E eles se encontram nessa linda história. Irene também trabalha muito duro. Então, esse romance, na verdade, que tem como pilar esses dois personagens, Rosálio e Irene, mas que também tem outros personagens que estão aqui passeando e enriquecendo, eles vão nos contar a história de uma amizade e de um amor que pode ser além das perspectivas que se tem de amor. É lógico que quando você pega o livro, você começa a ler, você já intui o final. Então não é difícil intuir como que vai se dar esse desfecho. Mas o que é difícil a gente intuir é como vai ser lapidado esse final, como vai ser, digamos assim, alinhavado tudo isso. Porque o que vai significar o final do livro é a trama, é como a gente vai olhando esses dois personagens.
E é tão interessante porque a gente consegue ver todo aquele panorama. Eu consegui visualizar a Irene, visualizar o Rosálio e visualizar todo o cenário que eles viviam, tal a sensibilidade da Maria Valéria Rezende quando ela escreve essa história tão tocante. Quando a gente acha que não existe nada, né? Se você um dia já parou para pensar naquele dia assim de muito baixo astral, que você está se sentindo sem nenhuma motivação e que você acha assim que você não tem nada de interessante para oferecer, então é preciso conhecer Rosálio e Irene, que aos nossos olhos são pessoas que no primeiro momento eles não têm nada para oferecer, mas eles nos ensinam tanto, 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 que no final das contas quem se vê sem nada somos nós. Então foi essa a grande percepção que eu tive. Eu falei, gente, a minha vida não é tão rica assim diante desses personagens. Como que a dor veio lapidando o Rosálio e construindo a pessoa linda que ele se mostra pra gente. Então assim, ele tem todos os motivos para ser a pior pessoa do mundo, mas tudo que ele quer é viver de contar história. E qual é a grande história que Rosálio nos oferece? A história dele e a história de Irene. As histórias secundárias, a forma como ele vai contando, a forma como ele vai narrando e como ele vai aprendendo as letras e como ele vai sendo alfabetizado, isso tudo é um pano de fundo para a história principal, para aquela primeira história que vai nos tocar. E num primeiro momento, quando a gente pega esse livro, a gente se atém muito às histórias que vão se desenrolando. E quando chega no final você vê, não, a grande história do livro foi realmente Rosálio e Irene. Né? E tudo aquilo que eles colocaram em seus personagens, na sua vida e nas histórias narradas e nas suas dores, etc., eles vão constituir o cimento com que eles foram enrijecidos ali, que eles conseguiram determinação, que eles conseguiram ter sonhos, que eles conseguiram realizar os sonhos. Então tudo aquilo que eles vão colocando ali pra gente que acha que tem tanto, e a gente não tem nada, porque diante do nada se fez muita coisa, se fez tudo. Então é muito fácil para a gente sonhar tendo muitas coisas à nossa disposição. É muito fácil a gente sonhar tendo muitos elementos favoráveis. É muito difícil, é isso que ele nos ensina, sonhar com tão pouco recurso à disposição, com tão poucos elementos, com tão poucas ilusões da vida aos nossos olhos, mas eles têm muitas, e isso que faz com que eles sobrevivam como pessoas, né, como personagens, como pessoas, né? Vamos colocar ele na categoria de pessoas. Então, assim, como eles sobrevivem como pessoas diante do nada que se abre ali para eles. Então, é um livro muito tocante. É um livro que você vai ter que se preparar, porque você vai chorar mesmo, porque é daquele livro que você faz assim. Bom, eu fiz. Mas também eu sou chorona, né? Então, fazer o quê? Então, assim, é daquele livro que você torce, né? E, assim, é o livro que mexe muito. Durante a narrativa, que é uma delícia, que aquilo vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo, quando você vê, você já terminou o livro. Em nenhum momento, mas eu não digo para você fazer uma coisa dessas. Eu tive a sensatez de parar e tomar esse livro em pequenos goles. A vontade que tem é da gente sentar e ir direto, porque como é uma narrativa muito fluida, as histórias são muito interessantes, a forma como eles vão se colocando, né, e totalmente despidos de tudo, porque Rosálio, ele não tem nenhum preconceito em relação a Irene, e ele quer andar de braço dado com ela, a mulher dama, né, que chama prostituta, ele quer andar com ela. Por outro lado, a surpresa dela de ter essa benevolência, né? Que na verdade não é nenhuma benevolência, é o espírito livre dele. Ele não tem essas amarras, né? Então
a gente vai pensar, será que a vida foi tão dura com ele que desconstruiu tudo isso e que para ele tudo que vier é lucro e que ele também não se apercebeu daqueles preconceitos que tomam as pessoas, que andar de braço dado com uma prostituta pode ser uma coisa muito mal vista na cidade, ele não tem isso. Irene se fortalece, então ela fica um pouco mais resistente àquela doença dela, porque ela tem o amor como uma sugestão de cura. Então ela dá o braço a Rosário. Então é uma história de amor muito bonita, mas é aquela história da amizade, é a história da construção. Para que você se junta ao outro? Aí a gente vê que assim, o amor ele não é incondicional, como a gente acha que é. Mas o amor com condições não é amor. Então a gente vai pensar, como que são essas condições? O amor é uma troca. Né? É aquela falta em que o outro vem lhe preencher, mas também é uma plenitude, porque você só ama se você tem ele dentro de você para dar para o outro. Então é isso aqui que a gente vê, é essa falta e essa plenitude do amor narrado com a pessoa de Rosário e de Irene. E no decorrer, né, quando o Rosário então vai aprendendo as letras, ele vai contando a história e ele vai chegando perto do sonho dele de viver, de contar a história, né, é nesse momento assim que a gente observa que todos os sonhos são possíveis, desde que seus sonhos sejam legítimos e que você segure nas mãos de quem realmente pode te ajudar a caminhar. E então é uma ajuda mútua, tanto Rosário ajuda Irene, quanto Irene ajuda Rosário. Então ali é uma história de amor, de falta e plenitude, onde eles se complementam, onde eles se constroem, onde eles se unem para sobreviver à dor e alcançar o que eles aqui entendem como amor. O amor de uma grande amizade e de uma grande construção humana. Então, eu queria agradecer ao meu querido Darwin por esse maravilhoso presente. Darwin, eu não tenho palavras. Eu só queria que você soubesse que esse livro aqui foi um dos grandes livros da minha vida. Muito obrigada. Beijo.